depois da bela recepção da a nossa amada Eunice Zumbuca, vamos entrar para a entrevista. Convido a todos os internautas, todos os amados, todos os santos no geral, a continuarem ligados à Zoe TV, o teu canal de crescimento e edificação. Traremos boas coisas para vocês na conversa com a nossa irmã Eunice Zumbuca. Pai do Senhor, irmã Eunice. Paz do Senhor. Irmã Eunice, hoje temos no nosso espaço a adoradora irmã Eunice para uma conversa bastante amigável, uma conversa bastante boa. Como a irmã Eunice está? Eu estou bem, graças a Deus. A Zoe TV agradece pela recepção, agradece pela oportunidade que a irmã Eunice, a vida da irmã Eunice, a carreira da irmã Eunice e a visão da irmã. De uma maneira introdutória, quem é a irmã Eunice Zumbuca? Bem, sou péssima em apresentações, mas vamos lá tentar. Bem, eu sou a irmã Eunice Zumbuca, ministra de louvor. Ministra de louvor, a irmã Eunice Zumbuca, ministra de louvor, isso sabemos. Queremos informações do tipo de onde vem a irmã Eunice Zumbuca. Bem, a irmã Eunice Zumbuca veio assim já falar assim bem em geral. João Zumbuca, Isabel Zumbuca, ancião, diaconisa, pertencente ao Ministério Betel, Centro Antioquia, onde os meus pais pertencem. Como eu já bem disse, sou ministra de louvor, sou professora, sou pasteleira também. Muito obrigado. Irmã Eunice Zumbuca, a irmã Eunice Zumbuca fez a missão dos teus pais e notamos que a irmã Eunice Zumbuca desde muito cedo nasceu de um lar cristão. Será que isso influenciou para aquilo que a irmã Eunice é hoje? Sim, influenciou e muito. Irmã Eunice, nessa caminhada da irmã Eunice na vida cristã, será que a irmã Eunice já se desviou ou esteve sempre firme no caminho? Bem, é uma longa história, mas vamos assim resumir. Eu cresci até então com 10 anos com os meus pais, depois fui viver no Kwanzaa Sul e lá para assim, fiquei na casa da minha irmã e lá não era uma casa de cristãos e acabei saindo do caminho daquilo que é a palavra que me foi ensinada desde pequeno. Mas aos 14 anos voltei novamente para Luanda e voltei nos caminhos do Senhor. Então até aqui estamos. Glória a Deus. A irmã Eunice é casada, solteira, noiva? Solteira. A irmã Eunice é solteira. Os santos fiquem atentos. Irmã Eunice, entrando naquilo que é a vida artística da irmã Eunice. Irmã Eunice, qual foi o teu primeiro contato com o palco? Eu me lembro que eu tinha 8 anos. 8 anos eu fazia parte do coral, antes ainda na igreja dos meus pais, Centro Antioquia, fazia parte do coral e era dirigente do coral das criancinhas. Irmã Eunice, desde sempre, desde criança, a irmã Eunice sonhou ser cantora ou adoradora? Não, ou seja, não e sim. Mas eu sempre fui mais pro lado da pregação. A minha mãe prega, o meu pai prega, então o âmbito era aquele, pregação. Lá nasceu a paixão pela pregação, pregávamos no autocarro, nas praças. Mas depois, quando eu entro para o coral das crianças, e eu noto que tinha pouca gente a querer dirigir o coral, e eu me disponibilizei, daí foi nascendo aquela paixão pela música e até aqui então estamos. Irmã Eunice, eu creio que os nossos internautas também gostariam de saber, e essa é uma questão que não quer se calar. Irmã Eunice, como é que a irmã Eunice se classifica? Se classifica como uma cantora ou uma adoradora? Adoradora. Cantora não, por quê? Bem, acho que tem vários conceitos de cantora. Então, no conceito que eu sei sobre o que é ser uma adoradora, né? Eu me intuito como uma adoradora, uma ministra de louvor, uma salmista. Irmã Eunice, dentro dessa tua trajetória, será que a irmã Eunice pode partilhar com os nossos amados qual foi o momento mais difícil até aqui, nessa tua trajetória? Bem, o momento mais difícil foi ao começar, assim. Bem, o mundo da música requer muitos custos. Principalmente quando eu entrei para o estúdio. Eu vivi muita
me encarei com muita realidade. E há muita realidade. Então a coisa mais difícil foi no início. A aceitação do povo. Quem é ela? De onde vem? Essas questões todas. Mas o Senhor sempre aí a nos guiar e cá estamos. Falando de aceitação, será que alguma vez a irmã Eunice já foi rejeitada em algum lugar ou por alguém de renome? Não é preciso citar o nome, é só dizer que sim ou não. Rejeitada? Bem me lembro, não. Não. Mas humilhada, todo mundo passa por humilhações, então. Todo mundo passa por humilhações. E a irmã Eunice já passou por humilhações? Já. Mas foram lições. Ok. Que daí tiramos para crescer. Glória a Deus. Será que em algum momento alguém já disse para mim, Eunice, você não tem dom, não tem talento, então você não vai avançar nessa vida? Já muitos, mas esses serviram de trampolim para mim continuar. E como a irmã Eunice lidou com esses momentos? Qual foi a resposta da irmã Eunice diante dessa situação? Olha, eu, por ser caçula, eu sou uma pessoa muito mimosa. E fui muito criada mimada, mas o Senhor queria que eu crescesse. E uma das maneiras que Ele usou para me crescer foi essa. É não chorar à toa, não dar caso por tudo, ou seja, não levar tudo assim a peito. E sim, eu tive momentos que você não tem dom, você não tem talento, tua voz, principalmente a minha voz. Hoje as pessoas dizem que a minha voz é bonita, mas eu cresci, com uma voz muito estranha, não era audível no princípio, eu nasci com uma voz não audível, passei por muitos processos, fisioterapias e tudo mais, e depois ela, consoante o crescimento, foi tornando-se audível. E ela é muito fônica. Então as pessoas diziam, quando me ouviam, você vai cantar o quê? E Deus sempre aí a nos mostrar que Ele é quem faz as coisas, que Ele é quem está a nos indicar. Sim, já houve momentos que eu não está bom, não cantaste bem, mas como eu disse no princípio, serviram de trampolim para mim persistir, entender que eu fui chamada por Deus e eu vim marcar a minha história. Irmã Eunice, quando é que a irmã Eunice teve certeza que tem que apostar na caminhada como adoradora ou na carreira como adoradora? Bem, foi com os meus 16 anos, 16, a caminho dos 17 anos, eu tive a plena certeza que chegou a hora de investir, de aprender, de buscar conhecimento, de trabalhar naquilo que é a minha voz, de trabalhar naquilo que é a música em si. E o que lhe deu essa certeza? Qual foi o fundamento dessa certeza? Deus, né? Deus. Assim, Deus. Acho que como o apóstolo Paulo, Jesus te apareceu e disse que não, eu te escolhi para isso. Deus, de que modo Deus? Deus, olha, na altura eu fazia parte da Igreja Catedral de Oração em Promessa, liderada pelo pastor Ismael. E eu, como sempre, chegando cedo na igreja, eu estava a orar e naquela de orar, chegou o Gildo, né? O Gildo, um dos líderes da banda em que eu fazia parte. E aí ele conversava assim comigo, na normalidade. Mas eu percebia que não era só uma conversa simples, era Deus, assim, bem específica a falar comigo. Chegou a hora de você se posicionar, chegou a hora de você colocar a mão na massa, chegou a hora de você cumprir o propósito pelo qual eu te chamei para você fazer aqui na terra. E aí eu disse, não, Deus, eis-me aqui, estou pronta, envia-me a mim. E aqui estamos. Irmã Eunice, qual é a sua visão sobre a música gospel atual, primeiro no contexto angolano? Bem, eu acredito que nós estamos a caminhar bem, assim dizer, já nem nós estamos a caminhar bem. Também sou bem pequena nesse mundo, mas nós estamos a caminhar mesmo muito bem. Hoje já tem igrejas que só cantam música dos angolanos e isso é muito gratificante, muito gratificante. Então acredito que nós estamos a caminhar bem, só precisamos a cada dia que passa crescer também na união. Acho que isso não podemos deixar isso para trás. Estamos a crescer sim, mas precisamos também crescer na união, precisamos ser unânimes. Será que a irmã Eunice, com essa afirmação, traz a mensagem que na música gospel angolana não são tão unidos? Assim, de 1 a 100, sim, 40%. 40%. Mas é aquela, se você depender do outro, você vai ficar estagnado. Então, você caminha. E não se deixa ser influenciado negativamente pelos outros. Se você é da opinião de que
deve ser unido, una-se. Mas não dança a música de outras pessoas que não são unidas. Sim. Glória a Deus. Irmã Eunice, para ti, qual é o maior objetivo de um adorador? Bem, é bem específico, ganhar almas para Cristo. Num âmbito bem geral mesmo, ganhar almas para Cristo. Acho que essa motivação, se tu perguntares para qualquer músico, a motivação dele, a resposta dele será essa. Principalmente para aqueles que começam, será: eu quero ganhar almas para Cristo de forma cantada. Mas ao crescer, vão perdendo isso. E deixa já aqui deixar um conselho, que para todos aqueles que já são grandes, de renome, que essa motivação que desde o princípio recebemos e estava bem ardente no nosso coração, não se perca, porque isso acaba refletindo mesmo o nosso estado, o nosso posicionar, o nosso cantar reflete. Essa aqui está cantando para Deus e quer ganhar. Essa aqui não, está dar show. Essa aqui quer ganhar dinheiro. Consegue se notar isso. Só para quem consegue discernir e observar mesmo bem, consegue perceber qual é a motivação desse na música, qual é a motivação desse em adorar a Deus. Yeah. Irmão, a Bíblia no livro de João capítulo 4 diz que chegará a hora, e a hora é essa, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Na realidade, quem são os verdadeiros adoradores? Se eu disser que são os que se disponibilizam para adorar a Deus, muitos se disponibilizam, mas se eu dizer que são os filhos de Deus, muitos vão dizer que são filhos de Deus. Mas ai, meu Deus, essa pergunta. Na verdade, quem são os verdadeiros adoradores? Sim. Bem, são aqueles que adoram o Pai Espírito em verdade. Acho que certo seria esse. Aí, de que modo conheceremos esses tais verdadeiros adoradores que adoram o Pai Espírito e em verdade? A Bíblia é bem clara a dizer que o mesmo Espírito testifica. E Deus não se deixa escarnecer. Amém. Se você está no Espírito, eu estou no Espírito, nós vamos nos entender. Amém, amém. Exatamente isso. A glória a Deus. Irmã Eunice, a irmã Eunice é de opinião que um artista gospel deve cobrar para atuar? Bem, eu particularmente, não. Não sou de opinião que um artista, para cantar em igrejas, deve cobrar. A irmã Eunice considera isso um pecado ou um erro? Bem, eu não considero isso pecado, mas considero isso um embaraço que nos leva a pecar. Pronto. Ok. Porque então, se assim fosse, estaríamos a dizer que ele cobra para adorar a Deus. Certo, certo. E qual é o conselho que a irmã Eunice deixa para os irmãos que vivem nessa situação? Bem, cada um tem seu motivo. Uns dizem que é o trabalho deles, é o ganha-pão deles. Mas para mim, o conselho, sempre meu pai me disse isso. Se você entrar para a música para ganhar dinheiro, você vai se frustrar. Quer ganhar dinheiro, vai trabalhar. Okay. Vai trabalhar, faz curso, faça alguma coisa. Mas quer ganhar dinheiro na música gospel ou na música gospel, sim, no evangelho, porque a motivação é essa. Eu quero cantar para ganhar almas para Cristo. Quem canta está pregado de maneira cantada. Então, se você está pregar ganhando almas para Cristo, não cobra. A irmã Eunice, na música gospel angolana, em quem a irmã Eunice se espelha? Quais são os artistas que a irmã Eunice olha e diz que não, eu posso seguir essa pessoa porque essa pessoa é seguidor de Cristo? Bem, assim, a primeira pessoa seria Liotte Kassoma, minha mentora. Ok? E a segunda pessoa, assim, eu citaria a banda, Ao Som da Graça. E a Liotte Kassoma, Ao Som da Graça. Mas quem? Outros, a memória me falha, mas essas duas, ou esses dois, Liotte Kassoma e Ao Som da Graça, são pessoas, são como referências que eu tenho, assim, eu olho, e não que nos outros não enxergo Cristo, enxergo sim, mas me desafiam como pessoa, como mulher, como cantora, como ministra de louvor, como compositora, me desafiam muito, muito, no âmbito geral. O que a irmã Eunice gostaria que realizassem? Pode ser um sonho, um desejo. Os músicos gospels angolanos, alguma coisa, realizassem alguma coisa. O que a irmã Eunice gostasse que realizassem? Sim, eu gostaria que os músicos
realizassem uma celebração, assim, dos mais grandes aos mais pequenos, porque ali nós podíamos ganhar experiência, aprender mais com os mais grandes e crescermos. E também íamos conhecer mais um pouco de cada um, beber um pouco da experiência, fazer algumas questões. E acredito que isso daria uma coisa linda. E fora de Angola, quais são tipo, as fontes que a Irmã Eunice consome em termos de música fora de Angola? Bem, Hillsong, Betel Music, tem uma banda muito bonita agora, Vemar City, é assim que eu falei, Elevation Worship. Falei mais de bandas, né? Agora, Gabriela Rocha no Brasil, Gabriela Rocha, Gabriel Guedes, Nívia Soares, Heloísa Rosa, foram pessoas que me criaram. Pastor Antônio Cirilo, acho que muitos. E olha que eu sou muito seletiva, né? Ok. Yeah. Irmã Eunice, até aqui, qual foi a experiência mais marcante que a Irmã Eunice teve em palco, adorando a Deus? A experiência mais marcante que eu tive foi no Cine Atlântico. Já não lembro quando é que foi, mas foi no Cine Atlântico. Foi um dia muito, mas muito, muito marcante para mim. Porque enquanto eu ministrava, uma irmã foi curada e isso me marcou bastante, bastante, bastante. Yeah. Irmã Eunice, será que a Irmã Eunice pode falar para os nossos telespectadores um dos maiores objetivos da Irmã Eunice? Já sabemos que o maior é ganhar almas por intermédio da música gospel. Creio que para além desse, a Irmã Eunice tem mais alguns objetivos, claro que não fogem dentro daquilo que é o Evangelho. Será que a Irmã Eunice tem mais algum objetivo dentro da música gospel, dentro da tua carreira? Bem, que crescer musicalmente, né, na minha carreira. Vem aí o meu primeiro filho, né? Tirar o meu primeiro filho, que é o meu primeiro concerto. A propósito, desculpa, falando do teu primeiro filho, o que é que os nossos internautas, o que é que os santos, os cristãos e não só podem esperar do concerto da Irmã Eunice Zumbuca? Bom, o tema mesmo é o querer do seu, então simplesmente esperem viver o querer do seu naquele dia. Glória a Deus. Irmã Eunice, será que a Irmã Eunice pode nos blindar com um pouco da tua música Ngwende Nayo? Sim, posso. À vontade. Bom, vamos lá. Aqui em Ngwendagens. Quem bonhou sopo nayo, lo bonhou so é zongelayo. Topesinho so e painayo colo totumbo lingwendenayo likolo ya bangwendenyoso libila seko na seko. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Glória a Deus, glória a Deus. E desta feita terminamos mais uma entrevista. Nós somos a Zoe TV, o teu canal de crescimento e edificação. Esse é o nosso programa Adorador. Pedimos que os internautas continuem a subscrever-se no nosso canal, continuem a acompanhar as nossas entrevistas. Muito obrigada, amada Eunice Zumbuca, pela calorosa recepção, pela entrevista concedida ao nosso canal. Que Deus abençoe a todos.